Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de aulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, vamos parar de enrolação, venha comigo e vamos direto ao ponto. Hoje a aula é sobre tipos de sujeito. Caramba, Sidney, tipos de sujeito, isso cai em prova? Cai pra caramba, meu companheiro. Afinal de contas, uma matéria muito importante é a matéria concordância verbal. Agora, o que é a concordância verbal? É a relação entre o verbo e o sujeito. E, na verdade, não é entre o verbo e o sujeito todo, é entre o verbo e o núcleo do sujeito. E para eu poder trabalhar a concordância verbal, que é uma matéria que cai em demasia nas provas, eu tenho de saber tipos de sujeito. Afinal de contas, eu só vou saber como é que se faz a concordância se eu identificar o sujeito. E na língua portuguesa, nós temos 3 tipos de sujeito. Nós temos o sujeito determinado, o indeterminado e a oração sem sujeito. Caramba, Sidney, mas por que eu lembro de um montão na época da escola? Você lembra de um montão porque eles se ramificam. Mas se a gente entender o conceito principal de cada um, aí, meu parceiro, eu vou tirar de letra. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar um por um e todas as suas peculiaridades. Então, vem aqui comigo e vamos lá, ó. Primeiro, sujeito determinado. É aquele que aparece explícito ou implícito na frase. Então, eu consigo identificar. Mesmo que eu visualize ou não visualize, eu ainda assim vou conseguir identificar. É por isso que eu divido em sujeito simples, em sujeito composto e em sujeito desinencial. Aí eu já vou fazer uma reflexão com vocês. Esse desinencial, ele não existe na NGB, mas ele não pode ser ignorado, porque ele aparece na tradição das provas e ele também aparece na gramática do Celso Cunha. Mas o avaliador, ele pode fazer uma brincadeira. Ele pode trabalhar a questão independentemente de como ele tenha colocado no edital, até mesmo porque é hábito nem colocar a bibliografia. Então, o camarada pode fazer o que quiser. Então, se liga só. Quando eu tenho um sujeito simples, se eu chegar para uma criança de 8 anos de idade e falar que o sujeito simples possui apenas um núcleo, ela vai entender da mesma forma que vocês. Se eu falar para uma criança de 8 anos de idade que o sujeito composto possui 2 ou mais núcleos, ela vai entender da mesma forma que vocês. Agora, se eu chegar para uma criança com uma frase que não está aparecendo um sujeito, ela já vai estranhar. Aí imagina se eu chegar para ela e falar que ali tem um sujeito desinencial, que ele não está aparecendo, mas que é facilmente subentendido pelo contexto ou pela desinência verbal. Caramba, essa criança vai me odiar. Então a tia Teteia criou uma das melhores situações pedagógicas que a gente tem. Ela inventou o chamado sujeito oculto, que é o sujeito desinencial, que também pode ser chamado de sujeito elíptico. Mas na hora que ela falou que era um sujeito oculto, o que aconteceu com a criança? Ela falou, tia, agora eu entendi, ele está ali, eu só não estou vendo, é igual o meu amiguinho oculto. E foi exatamente assim que surgiu no mundo escolar. E eu não estou de sacanagem, foi exatamente assim, tá? Só que agora a gente vai ver um por um, entender todas as suas nuances, todas as suas peculiaridades. Então venha comigo, ó. Olha essa frase. Um galo sozinho não tece o amanhã. Vamos descobrir quem é o sujeito. Para descobrir quem é o sujeito, eu sempre procuro primeiro pelo verbo. Eu não olho para os substantivos primeiro, eu olho para o verbo. E aí eu vou fazer a pergunta ao verbo. Sempre quem ou que, para saber quem é o sujeito. Só que aí reparem que nesta frase existe uma palavra negativa acoplada ao verbo tecer. Então, a palavra também vai entrar na pergunta. Então, quem ou que não tece amanhã? Aí a resposta, um galo sozinho. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo sem a preposição. Então, o núcleo é a palavra galo. E quem verdadeiramente concorda com o verbo? É o núcleo do sujeito. Então, como o núcleo está no singular, o verbo fica no singular. Até aí, tudo bem? Agora, ao colocar Pedro e Bino consertaram um caminhão, eu vou procurar o verbo. E aí eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. A pergunta, ó,
observa, o verbo está no plural, mas a pergunta é no singular. E como assim, Sidney? Está de sacanagem? Não, estou falando sério. Porque você ainda não fez a pergunta, você ainda não viu quem é o referente. Então pode ser que seja uma pegadinha do avaliador. Então você vai perguntar, quem é o que consertou o caminhão? Aí você vai ter como resposta Pedro e Bino. Aí agora você vai observar que tem dois núcleos, tanto Pedro quanto Bino. Então, como tem dois núcleos, o verbo obrigatoriamente tem de concordar com os dois núcleos. E se ele concorda com os dois núcleos, obrigatoriamente vai ficar no plural. Então, realmente a frase está correta. Pedro e Bino consertaram o caminhão. Agora, e se eu botar assim, ó? Os policiais prenderam um assaltante. Aí eu pergunto, quem é o sujeito? Aí você vai achar o verbo e vai perguntar a ele, quem é o sujeito? Então, aqui o sujeito é o termo os policiais. Aí eu pergunto, quem é o núcleo do sujeito? Policiais. Aí agora, sujeito simples ou composto? Simples, sem sombra de dúvida. Ah, Sidney, mas não tem uma porrada de policial? Tem, mas quando eu falo que o sujeito é simples porque possui apenas um núcleo, é porque possui apenas uma palavra como núcleo. Não importa se está no singular ou no plural. Isso não influencia na classificação do sujeito. Isso influencia na concordância verbal. Porque se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Tranquilo? Então vamos lá, que sujeito simples e foi. Agora olha o próximo, que interessante. Sujeito desinencial. Olha a frase. É nesta sala escura e fria, né? Não, perdão, é nesta sala retirada e escura que vamos introduzir o leitor. Quem é que vai introduzir o leitor? Nós. Então, eu consegui descobrir pela desinência número pessoal. Então, nada mais justo que chamar de sujeito desinencial. Agora, nada impede o avaliador de, na sua prova, trabalhar ou a visão escolar ou a visão da NGB. Quando ele trabalha a visão da NGB, ele não tem como trabalhar o sujeito desinencial. Ele vai trabalhar apenas o simples e o composto. Detalhe, não é a visão apenas da NGB, é a visão de alguns gramáticos, como por exemplo o Segala, ele tem a visão da NGB. Mas outros autores já têm uma visão mais escolar, como por exemplo Celso Cunha. Mas, tendo em vista que o cara pode fazer o que ele quiser, e ele realmente pode fazer o que ele quiser, ele pode, quer saber, hoje eu vou trabalhar só a NGB, hoje eu vou trabalhar a visão do Celso Cunha. Aí você vai olhar e, caramba, o que eu faço? Você tem de ser esperto e olhar para a questão e identificar a intenção deste avaliador, caso ele queira trabalhar em cima disso daqui. Porque se ele quiser trabalhar em cima da NGB, ele vai botar assim, ó, na oração que foi citada, nós temos que tipo de sujeito? Aí ele vai botar letra A, simples. Letra B, composto. Letra C, oração sem sujeito. E letra D, indeterminado. Então vamos lá. Primeiro de tudo, quando está lá no edital, concordância verbal, isso já mostra que o cara pode cobrar tipos de sujeito. Ele pode cobrar. Ele pode cobrar. E se ele quiser, ele vai cobrar. Agora, como ele vai cobrar? Meu irmão, ele pode cobrar de diversas formas. Se ele for trabalhar com isso daqui e quiser fazer uma pegadinha, ele vai fazer. Mas e aí, tá errado, não sei o quê. Meu irmão, tem que estar preparado para tudo. Então, se ele bota isso daqui, a resposta é sujeito simples. Veja que ele não colocou o sujeito oculto, ele não colocou o sujeito desinencial. Ele está mostrando que nessa questão, ele quis trabalhar de acordo com a visão da NGB. O que é NGB? É a norma gramatical brasileira. E na norma gramatical brasileira, quando se fala de sujeito determinado, só tem o simples e o composto. E na hora que você identifica o nós, quantas palavras tem aqui? Uma. Então, sujeito simples. Agora,
E se o avaliador na sua prova quiser trabalhar a visão escolar, a visão, por exemplo, do Celso Cunha, a tradição escolar, ele vai tirar esse simples aqui e vai colocar oculto ou desinencial. E vai ser a sua resposta. Agora, o que ele não poderia fazer? Colocar os dois. Ele não poderia, porque aí estaria arrumando sarna para se coçar, porque muita gente iria entrar com recurso para poder anular a questão. Entendeu a pegada? Então, eu estou querendo te mostrar que isso aqui, dependendo do autor que o avaliador queira utilizar, pode ser o chamado oculto, desinencial ou elíptico, ou ainda assim pode ser chamado sujeito simples. Porque por mais que eu não esteja vendo, eu consigo identificar. Então é determinado. E na hora que eu identifico, eu vejo que tem só uma palavra. Ok? Tranquilo? E na minha prova, Cid, como é que vai fazer? Eu quero saber na minha prova. Na sua prova pode ser qualquer um dos dois. Então você tem de ficar esperto é no comando. Porque, meu irmão, se o cara bota aqui simples, fala sério. Não tem como ser composto. Não tem como ser uma oração sem sujeito. Não tem como ser indeterminado. Então, o cara aqui é identificado, é determinado. Então, não pode ser nem B, nem C, nem D. Então, só pode ser A. Até mesmo porque só tem uma palavra. Então, você que tem que ficar ligado. Você que tem de estar esperto. Tranquilo? Então, matamos aqui. Agora, vamos para o sujeito indeterminado. Esse é mais sinistro. Então, vamos lá. Sujeito indeterminado é aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela determinação do verbo. Na língua portuguesa, há 3 maneiras diferentes de indeterminar o sujeito de uma oração. Agora é o seguinte. Eu vou falar o seguinte. Às vezes, eu não consigo identificar realmente. Mas tem situações em que eu não quero identificar. Este sujeito indeterminado, ele tem serventia no dia a dia, tem funcionalidade, ele serve para evitar problemas. Imagina você, mulher que está em casa. Se eu chegar para você, imagina que aqui é uma sala, né, um curso. Aí eu falo para você que a menina que está do lado aí falou muito mal de você ontem aqui no curso. Caramba, naturalmente, na hora, você vai ficar bolada. E aí você vai querer tirar o quê? Uma satisfação. Que história é essa, fulana? Tá falando mal de mim aqui, não sei o quê, papapá. E aí, a outra menina, também não vai te dar mole, né? E que história é essa? Tá maluca? Quem foi que te falou isso? Aí você vai falar, foi o Cisne. E aí ferrou, né? Porque arrumar problema com uma mulher já é algo perigoso, imagina arrumar com 2. Para evitar este problema, o que eu faria? Eu utilizaria o verbo na terceira pessoa do plural. Eu chegaria para você e falaria assim, aí, fulana, bem falaram mal de você ontem aqui no curso. Aí você talvez chegasse para mim e falasse assim, me diz logo quem foi, que eu vou matar, não me segura não. Eu falei, calma aí, pelo amor de Deus, eu não vi quem foi, eu só ouvi, estava ali no bebedouro, coisa e tal. Aí beleza, aí se liga, se um dia você descobrir, por exemplo, que foi a Maria vai poder tirar satisfação comigo? Não, hipótese alguma. Eu em nenhum momento disse o nome da Maria. Detalhe, concorda comigo que pode sim, dentro daquela sala, dentro daquele curso, ter sido só a Maria? Pode. Mas pode ter sido todo mundo da sala? Pode ter sido todo mundo do curso? Claro que pode. Eu não determinei, é indeterminado, não tem como saber. Então, toda vez que eu utilizo o verbo na terceira pessoa do plural sem o referente, eu tenho um sujeito indeterminado. Aí você vai falar assim para mim, Cisne, mas eu confundo o sujeito indeterminado com um sujeito oculto. Eu falo, por quê? Aí você vai dizer, da mesma forma que lá na outra frase eu identifiquei o nós, nessa daí eu também identifico o eles. Beleza, vamos lá. Então você identificou eles. Aí pensa comigo, quem são esses eles ali? É o Guinho, o Zezinho ou é a torcida toda do Flamengo? Eu não sei. Não sei. Não tem como determinar. Não tem como identificar. Eu não sei. Se são 2 pessoas, se são 1 milhão de pessoas, eu não sei. Agora, quando eu digo que eu identifiquei o nós, pelo menos um camarada está identificado. Quem? Eu. Então, por isso lá é determinado. Por isso lá eu consigo dizer que está ali, que eu sei quem é. Agora, aqui, não.
Agora, outra coisa seria eu escrever. Eles falaram mal do governo. Agora, o verbo na terceira pessoa do plural tem um referente. Quem? O eles. E só tem uma palavra aqui. Então, seria sujeito simples. Agora, se o verbo realmente estiver sem o referente, na terceira pessoa do plural, ele sempre vai caracterizar um sujeito indeterminado. Falaram, cantaram, cantam, dizem e por aí vai. Ok? Beleza? Então, vamos para a segunda situação. Com o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome ser. Meu companheiro, vou te preparar. Isso aqui não é de Deus. Não é de Deus. Porque é o seguinte, quando você lê lá na gramática isso daqui, dependendo, porque você pode não ter estudado com uma boa gramática, dependendo, você vai achar que todo verbo com pronome ser caracteriza um sujeito indeterminado, e não é. Agora, e se você pegar uma boa gramática para estudar? Aí a boa gramática vai fazer uma reflexão. Ela vai dizer que o verbo com pronome ser só vai caracterizar um sujeito indeterminado nas seguintes situações. Aí ele vai colocar os verbos em questão. Até mesmo porque uma frase que tem o verbo mais o pronome ser pode ter um sujeito determinado, pode ter um sujeito paciente. E aí, como é que fica? Geralmente em provas é muito comum os avaliadores utilizarem expressões cristalizadas das gramáticas do Celso Cunha, do Bechara, do Rocha Lima, do Manuel Pinto Ribeiro. É muito comum. Então, vai usar expressões cristalizadas das gramáticas tradicionais. Então, o cara pode botar precisa-se de empregadas, ou então vai colocar, ó, vende-se casa. Geralmente, na prova, o cara nem coloca vende-se casa. Ele coloca vende-se casas para te derrubar. Porque a primeira frase, precisa-se de empregadas, está perfeita, de acordo com a concordância. Agora, a segunda, vende-se casas, está errada de acordo com a concordância. Aí você vai falar assim, ué, mas como assim? Eu sempre vi desse jeito, as pessoas fazem assim. Claro, por exemplo, seu Joaquim tem uma casa, na verdade uma casa não, um terreno com 3 casas. Ele, seu Joaquim, não pensa na convenção gramatical, ele pensa num processo lógico. Então ele vai se determinar como vendedor e vai colocar casas no plural para mostrar para quem está lendo aquela plaquinha que ele tem mais de uma casa ali para vender. Ah, tem mais de uma casa, então vamos lá, vamos dar uma olhada. Agora, ele não leva em consideração a gramática tradicional. E para a gramática tradicional, a segunda frase está errada. O correto seria vendem-se casas. Vamos entender por quê. Lá na gramática, quando o cara bota o verbo mais o pronome ser, ele diz que essa frase pode ir para uma voz passiva analítica. Como assim? Quando a gente tem a voz passiva, teoricamente é aquela na qual o sujeito sofre a ação. E a gente consegue dividir em 2 etapas. Eu tenho a voz passiva sintética, que é menor, composta de verbo mais o pronome ser, tanto é que eu posso chamá-la de voz pronominal, e eu tenho a voz passiva analítica, que é maior, composta de uma locução verbal, em que eu terei um verbo auxiliar, que vai ser o verbo ser, e um verbo principal, que será um verbo no particípio. Então, basicamente, o que a gramática pediu para o aluno fazer? Pediu para transformar a estrutura pronominal numa locução verbal. Vocês vão ver que na primeira frase é impossível. É impossível dizer de empregadas são precisadas, por 2 motivos. Primeiro, que eu alteraria completamente o sentido do enunciado. Quando eu digo precisa-se de empregadas, eu sei que alguém está precisando de uma empregada para poder trabalhar, seja numa casa ou numa empresa. Agora, se eu falar de empregadas são precisadas, poxa, parece que tem um monte de empregada passando fome, necessidade, é ou não é? Agora, o segundo e principal motivo, eu jamais poderei ter um núcleo do sujeito preposicionado. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito orgulho, muita satisfação,
Estou aqui para apresentar uma super proposta pedagógica específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça, e nós, claro, aqui da Lá Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora dessa grande oportunidade. Então vem comigo, edital publicado, edital na praça, né? Nós teremos 3 grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração, teremos um curso focado para o cargo de administrador e nós teremos um curso também que é conhecimentos básicos, né, que é a parte da legislação e mais língua portuguesa. São 3 oportunidades aí para vocês estudarem conosco, né? Então vem comigo. Este curso, né, curso aí, né, bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90. O prazo de acesso, 90 dias, e o nosso Personal Coach começa no dia 11/10. Professor, o que é o Personal Coach? Personal Coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas. Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta, você foi lá, ficou no farol verdinho. Terça você tem outra, quarta e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso, você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai ranquear vocês. O que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo, né? Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso aqui da Lá Concursos que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso Personal Coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11/12, né? Muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7/10 e a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de R$ 15. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também prazo de acesso 90 dias, né? E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de R$ 40 e também tem um cargo, tem o Personal Coach, né? Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital. Aí, edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas, né? Ó, administrador, tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho, 2 vagas imediatas e no máximo aí nós temos aí 9 vagas aí para o quadro de reservas, né? Assistente de administração, no total 49 vagas. Ó, ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas, né? Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para provimento imediato, né? E no total 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova, né? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, 4 alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a lei Processo Administrativo Federal e as 2 leis específicas de carreira aí e do sistema de educação profissionalizante do Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos, né? Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, ou seja, 2 anos. Então, durante esses 2 anos, se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados, né, no cadastro de reserva, digo para vocês que há possibilidade real de quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o Conhecimentos Básicos, que é 10 de R$ 15, né? Você tem um curso completo de língua portuguesa, com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado. Eu acabei de fazer essa revisão, todas as aulas aí são super atualizadas, né, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno, né? Assistente de administração, o que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico,
informática, né? Noções de administração, tudo dentro de uma grade só. Noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, né? Noções básicas, então parte de princípios, de prazos, né? Noções de administração, de direito administrativo. Então esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, as matérias específicas, né? A parte aqui de administração é hoje licitação e contratos, né? Licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá, eu acho que nem poderia estar esse item aqui, orçamento público e noções de informática. Então, essa aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau. Clique like.